Dinheiro. Como essa palavra faz você se sentir? É como uma onda de adrenalina? Sinais de dólar correndo pela sua cabeça como uma máquina caça-níqueis? Talvez você se sinta motivado, pronto para enviar aqueles e-mails de trabalho que você tem adiado, ou gastar uma hora extra escrevendo o roteiro de um filme que você tem certeza que será um sucesso. Mas talvez você não se sinta bem quando ouve essa palavra. Talvez a mera menção de dinheiro faça suas mãos ficarem úmidas, sua frequência cardíaca aumentar e seu cérebro começar a dar cambalhotas em todas as maneiras em que você não tem o suficiente, precisa ou quer mais dinheiro. Seja qual for a sua resposta, todos nós temos uma, porque como dizem, o dinheiro faz o mundo girar. Seja para o seu café de R$ 5 todas as manhãs para começar o dia, ou para o pagamento de um empréstimo de R$ 3.000 que você acabou de fazer, não passa um dia para a maioria de nós em que não consumimos, gastamos, estudamos ou simplesmente pensamos em dinheiro. Você pode ser o motorista de um carro esportivo, usando um colar de diamantes, ou a pessoa sem teto que observa aquele carro passar, em um nível ou outro. O dinheiro importa para todos nós. Apesar da importância do dinheiro, é surpreendente que haja tantas coisas que não sabemos sobre ele, e muitas coisas que achamos que sabemos, mas estão erradas. Este é um curso intensivo sobre como o seu mundo e o mundo das finanças de alto nível se entrelaçam, na esperança de que, no final, saibamos muito mais sobre essa ilusão que mantém o mundo econômico girando. Uma coisa que a maioria de nós sabe sobre dinheiro é que precisamos economizar e investir para o futuro. Mas uma rápida olhada nas notícias e você descobrirá que as formas tradicionais de investimento não são a prova de balas. É por isso que estou animado em apresentar a você novas maneiras que permitem que pessoas como você e eu invistam em ativos além dos tradicionais, que podem perder valor devido a eventos atuais, mas o valor da arte pode não ser tão afetado por essas condições. Apreciar um quadro original de Picasso, por exemplo, ainda pode manter seu valor, independentemente do estado econômico atual do mundo. Com países lidando com níveis recordes de inflação, isso é especialmente importante agora. Da última vez que a inflação estava tão alta, a arte valorizou em média 17% ao ano, quase o dobro da taxa de inflação no mesmo período. A Masterworks oferece a você a oportunidade de obter retornos com a arte de artistas renomados mundialmente, com registros de obras de alto valor vendidas por centenas de milhares de dólares. Os resultados falam por si. Em 8 de suas 9 saídas, a Masterworks entregou retornos líquidos de mais de 14% para seus investidores. As ações de pinturas de artistas como Banksy, Kaws e Basquiat esgotaram em minutos. É fácil entender por que a demanda está crescendo. Agora, voltando à nossa história, ao contrário do que se pode pensar, o dinheiro, pelo menos em sua forma física, permaneceu praticamente inalterado por milênios. A primeira forma de nota que se assemelhava a um dinheiro como conhecemos hoje era um pedaço de couro usado na China em 118 a.C. E 900 anos depois, a moeda em papel foi criada. Levaria mais alguns séculos para que esse tipo de moeda chegasse à Europa e, em seguida, ao resto do mundo. E mesmo após séculos, os conceitos básicos inventados pelos chineses não são tão diferentes do que temos hoje. A única diferença real é o que essas notas e moedas representam. O primeiro sistema global real de valor e moeda foi o padrão ouro, que começou na Inglaterra no início do século XIX. Ele vinculava o valor de uma moeda diretamente ao valor estabelecido do ouro. Então, em um país como os Estados Unidos, $1 era fixado em exatamente 1/50 de uma onça de ouro. Esse sistema foi criado para fornecer um ambiente monetário estável em todo o mundo e funcionou por um tempo, mas como acontece com todos os recursos naturais, o fornecimento de ouro não era tão fixo quanto pensávamos originalmente. Como resultado, os países começaram a abandonar o padrão ouro como meio de medir o valor do dinheiro. Em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, cortou oficialmente a conversibilidade entre dólares e ouro. Eu instruí o secretário Conley a suspender temporariamente a conversibilidade do dólar em ouro ou em outros ativos de reserva. Naquela época, o dólar do ZEUA era considerado a moeda padrão global. Então, uma vez que o dólar não era mais ditado pelo valor do ouro, praticamente nada mais era. O que exatamente torna um dólar digno de $1
se o seu valor não é mais determinado pelo valor do ouro? Bem, em vez de um sistema lastreado em commodities, como o padrão ouro, agora temos algo chamado moeda fiduciária, que não possui valor intrínseco e é apoiada pelo governo. O que dá valor ao dólar atual é a oferta e demanda econômica nos Estados Unidos e quem controla esse sistema financeiro governamental. No caso dos Estados Unidos, o Tesouro e a Casa da Moeda dos EUA são responsáveis por imprimir o dinheiro. Mas, como podemos ver com o crescente número de negócios digitais e iPads substituindo as caixas registradoras, a impressão de dinheiro está se tornando menos comum. Então, se o governo não está literalmente imprimindo dinheiro, como o dinheiro entra em circulação? A vasta maioria do dinheiro existe apenas como números em um computador, créditos incríveis de dinheiro depositados digitalmente em bancos comerciais por um banco central do país. Esse banco central controla quanto dinheiro é depositado nos bancos comerciais com base na situação econômica do país. Durante os estágios iniciais da pandemia nos EUA, parte desse dinheiro foi enviado diretamente para contas bancárias na forma de cheques de estímulo, mas isso é um caso extremo. Na maioria das vezes, é assim que o dinheiro chega até nós. Um banco central envia dinheiro para bancos e cooperativas de crédito em todo o país, que por sua vez o distribuem para a economia, emprestando-o a seus clientes. Isso nos leva ao tópico da dívida. Cerca de 80% dos brasileiros estão em algum tipo de dívida, mas muitas pessoas não sabem exatamente o que é a dívida e como seus componentes funcionam. O que elas sabem, e isso é respaldado por vários estudos, é que a ideia de pagar uma dívida pode ser um grande estresse emocional. Ninguém quer dever nada a ninguém, mas com o custo de vida aumentando muito mais rápido do que o dinheiro que ganhamos, os empréstimos são uma necessidade que todos nós detestamos. Mas a maioria não pode viver sem eles. Você pega um empréstimo para comprar um carro, começar um pequeno negócio, ir para a faculdade ou comprar uma casa. Muito poucas pessoas podem comprar uma casa com o dinheiro em suas contas bancárias. Então, algumas pessoas escolhem alugar, enquanto outras decidem pegar um empréstimo no banco na forma de uma hipoteca. Os bancos não são organizações de caridade. Eles são criados para obter lucro e fazem isso por meio dos juros. O juro é o valor que você, o mutuário, paga pelo uso do dinheiro emprestado por um banco ou instituição financeira. Pense nisso como o aluguel que você paga em seu apartamento todos os meses. Você não é dono do apartamento, mas pode usá-lo mediante o pagamento de uma taxa. Da mesma forma, você não é dono do dinheiro que usa para comprar sua casa, mas pode usá-lo mediante o pagamento de uma taxa. Esse modelo, compre agora, pague depois, não existe apenas para grandes compras como uma casa ou a faculdade. Ele permeou toda a nossa sociedade, a ponto de a maioria das coisas que compramos agora seguirem esse modelo, especialmente desde a criação do cartão de crédito. Não tem dinheiro suficiente para aquele novo sofá? Coloque no cartão de crédito. Quer comprar aquele novo iPhone? Pague uma taxa mensal para sua operadora de internet. Até mesmo os consoles, como o Xbox, seguem o mesmo modelo. Agora, usamos o crédito para pagar até mesmo pequenas coisas, como um sanduíche, uma nova calça ou a comida de nossos cães. Se pagarmos nossos saldos a tempo para essas compras, podemos evitar as taxas de juros que as empresas de cartão de crédito cobram e ficaremos bem. Mas para muitos de nós, especialmente em tempos difíceis, tendemos a acumular juros em nossos cartões, o que pode levar rapidamente a uma situação financeira bastante complicada. Os cartões de crédito podem fornecer uma proteção financeira em caso de aperto, se necessário, mas também têm um elemento de risco. Então, eles valem a pena? Há sentimentos mistos sobre isso. Algumas pessoas pensam que o uso de cartões de crédito é uma maneira garantida de se afundar em dívidas, mas outras veem o uso frequente de cartões de crédito como uma maneira de construir um bom histórico de crédito, o que é importante para alugar um apartamento ou comprar um carro, por exemplo. Seja qual for o seu posicionamento, todos concordamos que é preciso ter cuidado ao usar cartões de crédito para evitar gastos excessivos e cair em dívidas mais profundas do que o necessário. Ao sermos sábios com o crédito, economias e aumentando a renda, podemos ter renda disponível suficiente para finalmente fazer o que quisermos com nosso dinheiro, como todos os indivíduos financeiramente estáveis sugerem: investir.
Investir basicamente significa comprometer seu dinheiro com algo para obter um retorno financeiro. É fazer seu dinheiro trabalhar para você. Um mantra no mundo dos investimentos é que quanto maior o risco, maior a recompensa. Investimentos como títulos são mais seguros, mas oferecem retornos menores, enquanto investir em ações individuais pode proporcionar retornos extremamente altos, mas também é extremamente arriscado. E nem vamos começar a falar de criptomoedas. Precisaríamos de um vídeo inteiro para explicar os investimentos adequadamente. No final, se tivermos a oportunidade, nosso objetivo é construir nossa riqueza, aumentar o quanto valemos. E esse é o objetivo do dinheiro em mostrar o quanto algo ou alguém vale. Quanto vale uma aposentadoria despreocupada para você? Isso determinará quanto dinheiro você economiza em sua conta de aposentadoria. E um carro? Podemos gastar mais em um veículo de luxo porque isso vale a pena para nós, desfrutando do conforto extra e do status social. O resultado disso é que, como sociedade, nos tornamos obcecados pela ideia de valor, desde bens materiais e posses mundanas, até o valor pessoal, e até mesmo o dos outros. Publicações como Forbes e Bloomberg publicam as fortunas das pessoas mais ricas, atribuindo um número ao sucesso de alguém. Para criar essas listas, dezenas de repórteres rastreiam milionários e bilionários em todo o mundo, coletam suas informações pessoais, somam todos os ativos presumidos e subtraem suas dívidas. Então, se Jeff Bezos possui aproximadamente 10% da Amazon e subtraímos seu jato particular, seu iate e qualquer outro conforto que ele desfrute desses 10%, deveríamos ser capazes de identificar sua fortuna líquida. Parece bastante simples, não é? Mas na verdade não é. É difícil obter dados confiáveis e descobrir exatamente onde as pessoas mais ricas guardam seu dinheiro. Muitas das pessoas mais ricas do mundo são banqueiros de investimentos, mas no dia a dia, não há como saber a composição das carteiras de seus firmas, o que dita diretamente a riqueza de quem as dirige. Também há discrepâncias quando se trata das fortunas das celebridades. Talvez onde a maior parte de nossa obsessão esteja. Kylie Jenner já foi considerada a bilionária mais jovem por um tempo, mas o valor de seu negócio não é valioso apenas pelo quanto dinheiro ele gera. É valioso porque ela está envolvida nele. O valor do negócio depende de sua participação nele. Sua riqueza está ligada a seu negócio e vice-versa, o que torna a equação ainda mais complicada. Lamento informar, mas as fortunas da maioria das celebridades são basicamente estimativas, e não uma representação precisa de quanto elas controlam. Então, por que estamos grudados nessas listas? Estamos comparando a nós mesmos a AOS mais ricos do mundo e nos fascinando pela riqueza financeira em detrimento de nós mesmos? A verdade é que, embora aprender sobre dinheiro e entender como nosso sistema econômico funciona não garanta um lugar na lista de bilionários da Forbes, pode nos dar tranquilidade. Saber um pouco sobre dinheiro pode nos ajudar a enxergar o mundo com mais clareza e não nos sentir tão sobrecarregados pelas notícias econômicas, porque, embora ter dinheiro não seja tudo, não tê-lo é.